Campo Pequeno. Assim, os índios nativos caigangues se referiam à cidade de Erechim, quando tudo por aqui não passava de uma mata densa. A palavra, que já foi polêmica na década de 60, se mudaria o nome da cidade escrito com CH ou com X, certamente não reflete mais os dias de hoje, pois Erechim já não tem mais nada de Campo Pequeno. Segundo o Departamento de Turismo da cidade, todos os dias passam por aqui mais de 200 mil pessoas, quase o dobro da população. Grande parte de toda essa gente se encontra aqui, na Praça da Bandeira, o entroncamento das 10 principais avenidas da cidade. Um lugar histórico que ao seu redor abriga a prefeitura, os prédios da igreja e colégio anglicano, o prédio do antigo fórum, o prédio da Comissão de Terras, mais conhecido como Castelinho, e a Catedral São José. Um lugar de fé e boas lembranças para quem recorda a história centenária de Erechim. Essa historiadora relembra que um dos primeiros atos das famílias que chegaram à capital da amizade no início do século passado foi construir uma pequena capela no local. De acordo com as pesquisas, a primeira igreja que veio a ser uma capela, ela foi construída em 1913, mas isso em outro local, na esquina da Rua Torres Gonçalves com a Avenida. Era uma capela. Ela tinha 22 metros quadrados no total, né? Então era uma coisa bem singular e tal, mas foi a primeira capela, foi idealizada por uma migrante que veio de Nova Trento, a dona Elisa Vac. Então foi a primeira capela. Logo após, quando veio, na época o povoado recebeu a visita do bispo de Santa Maria, e ele viu que a população ela tinha um grande fervor religioso, né, em relação à religião católica, e ele já começou os trâmites para se construir, juntamente com a população, uma igreja um pouco maior, porque aquela capela, como estava na fase da colonização e tal, iam chegando migrantes, né, a cada ano, então aquela capelinha já não conseguiria comportar todos os seus fiéis, né. Então, em seguida, isso em 1915, já foi construída uma nova igreja, em torno de 288 metros quadrados, então já nesse local aqui. Então aquela igreja já seria um ponto, né, de encontro nesse local, a igreja, e foi construída a casa canônica também, naquela época. Isso foi em 1915. E o povoado foi prosperando, tanto que em 1918, então, Erechim conseguiu a sua emancipação política. E, de acordo com o desenvolvimento, também se precisou de uma igreja maior, porque a população continuava crescendo, chegando mais pessoas. Então, no ano de 1927, começou-se a arrecadar fundos e a idealizar a construção de uma nova igreja, que seria a Igreja Matriz, que foi demolida para a construção dessa. Ela começou a ser construída no ano de 1927, o grande idealizador foi o padre Benjamin Busato, que teve o apoio da comunidade em geral para arrecadar fundos para mão de obra. As pessoas eram muito solícitas, né, em ajudar. Mas essa igreja, ela teve assim, como vou explicar, teve muita dificuldade em se construir porque eram outros tempos, não havia abundância de material de construção como se tem hoje, mão de obra, então eram tempos muito árduos em todos os sentidos. Essa igreja teve mais ou menos a conclusão só na década de 40, não tem uma data específica, mas é entre 1942, mais ou menos, porque eles iam fazendo em etapas, né? Conforme eles tinham recursos financeiros, eles iam fazendo um ano, erguiam as paredes e tal. Tanto que ela foi aberta ao público em 1932, mas a parte interior faltava tudo, acabamentos, piso, mas ela já conseguia servir de abrigo para oração, mas a efetiva conclusão foi só na década de 40. Então ela foi feita com o esforço da própria comunidade, por este padre, uma liderança incrível, o padre Benjamin Busato. E esta igreja é a simbologia profunda, sobretudo dos católicos,
lá pelo ano de 1969, sentiram a necessidade de ampliá-la, da modernização. Poderia ter sido um pouco diferente, de repente, construir a catedral de forma conjugada, abraçada à antiga igreja, mas como na época também não se tinha muita consciência, nós não tínhamos um centro de ensino superior, nós não tínhamos vamos dizer, uma comunidade assim um pouco mais ativa no que concerne à memória histórica, foi um grande equívoco. Na verdade, é uma ferida que sangra ainda hoje. Hoje o erechinense reconhece, com todas as letras, que foi um erro, né? E a condição humana também é passível de erros, né? Mas eu sempre digo que sirva esta página de dor para que não façamos novos erros, né? Que não venhamos a cair no mesmo buraco ali na frente. Vai servir de exemplo. É um exemplo dolorido, não precisaria ter sido demolida. Ela não precisaria ter sido demolida, ela poderia ter sido associada, e assim nós aleijamos a Praça da Bandeira, porque parte da Praça da Bandeira era realmente a Igreja Matriz, junto com o prédio da Prefeitura, junto com o Instituto Barão do Rio Branco, e o Castelinho fechava, digamos, um conjunto da memória, do sentimento religioso, todo um conjunto nobre da cidade de Erechim, o filé mignon da cidade de Erechim. Reconhecemos, e os estudantes e professores e pesquisadores reconhecem com humildade que nós poderíamos ter evitado, mas como agora já se efetivou, que sirva esta página de dor de exemplo, para que a gente possa progredir, não mais cometer, digamos, estes equívocos, pensar antes de agir e ir melhorando, ir contribuindo com o processo histórico. Mas, infelizmente, nós perdemos um grande patrimônio histórico. Diria até que foi a maior perda da memória da cidade de Erechim. Apesar de não haver um laudo técnico especializado na época, porque eram outros tempos, mas que a população tinha um apreço maior pela igreja matriz em relação à catedral. Como eu falei, eram outros tempos, a religião era vista de outra maneira, enfim. Mas os meus entrevistados também chegaram a comentar que a nova catedral, essa igreja, que ela dispersou um pouquinho a comunidade. Eles viam a comunidade mais reunida em volta da igreja matriz, até porque aqui se tinha um espaço, o passo da matriz, a igreja era mais recuada para dentro. Então existia uma sociabilidade em volta, em torno dessa igreja. No antes, no depois da missa, como um dos meus entrevistados salientou, que os pilares da cidade eram a igreja matriz, o Ipiranga, o Clube do Comércio, então girava em torno disso. Então a igreja matriz era um ponto de referência para as pessoas. Pertinho dali, a menos de uma quadra, está uma antiga casa que guarda no seu interior o nascimento da educação de Erechim. Aqui em Erechim, pelo que consta, haviam algumas aulas, mas elas eram mais voltadas a entidades religiosas. Eu não sei te dizer precisamente, não procurei tanto acerca disso, de quais eram. Mas, enfim, aula pública não existia aqui. Então, por isso era muito difícil, às vezes, os pais colocarem os seus filhos na escola. Isso pensando no povoado. Aí você imagina no interior, porque na época a maioria da população já estava distribuída pelo interior. Então, com a vinda do professor Mantovani para cá, se abriram novas oportunidades para as crianças poderem estudar, porque muitas vezes podiam existir alguma espécie de escola e tal, mas você tinha que pagar, enfim. Então aqui se abriu uma nova possibilidade que poderia estar de acordo com os recursos da época das pessoas que residiam aqui no povoado e no entorno também, né? Bom, o professor Mantovani, ele foi uma figura que é lembrada até hoje, uma figura de destaque, né, na nossa cidade em relação ao papel que ele desempenhou na educação. Essa foi uma das primeiras escolas, a escola mista do professor Mantovani, e hoje nós temos até uma escola que leva o nome do professor Mantovani em sua homenagem. Mas enfim,
O professor Mantovani, ele foi um migrante que veio para Erechim, mas ele já veio das colônias velhas, mas anteriormente ele era originário da Itália, onde lá ele passou por diversos níveis escolares, então ele tinha uma vasta gama de conhecimentos. Então aqui para Erechim foi um ganho muito grande, muito significativa essa vinda do professor Mantovani, porque, como dizem, pelos bancos da escola mista do professor Mantovani passaram praticamente todos os filhos, toda uma ou duas gerações. Então aqui, na época, eu acho que ele teve uma relevância substancial. O professor Mantovani, a primeira mesmo, ela não foi fotografada. Ela foi reconstituída pela pintora Olga Cagliari, que explicava para o pintor e ele aos poucos ia reconstituindo. A segunda ainda está lá, num estado não muito bom, atrás da catedral, existe lá uma casa abandonada. Ali foi a escola do professor Carlos Mantovani. Um professor austero, naquele tempo havia, digamos, todo assim, uma disciplina rígida. Um professor que não mostrava os dentes para o aluno, tinha um estrado, uma espécie de púlpito. Ali ele ele fazia suas aulas e priorizava mais ou menos as seguintes temáticas. O menino precisa crescer, ser educado para ser bom pai de família, para ser bom cidadão e para ser um homem que ama a pátria. Era preciso amar a pátria e amar a família. Eram famílias numerosas, famílias de 10, 12 filhos, mas fundamentalmente era só para meninos. A aula do professor Carlos Mantovani era só para meninos. Eu inclusive entrevistei muitos alunos do professor Carlos Mantovani. Até tem um fato curioso. Aos domingos ele se postava na frente da sua escola com o diário e ficava olhando para a Igreja Matriz São José. Então ele anotava lá: Pedro compareceu à missa, nota 10 em religião. Paulo se ausentou, nota 0 em religião. O professor, nesse tempo, podia vigiar o seu aluno além da escola, além poderes extraclasses, vamos dizer assim, né? Mas foi um professor que chegou a ser chamado de um desbravador de mentes. Não era só desbravar a floresta primitiva, né? Bruta, mas era também necessário desbravar as consciências, colocar as letras, ensinar o bom viver, as leis, o respeito. E foi um professor por mais de 40 anos, lecionou com muito amor, com muita vontade, um verdadeiro sacerdócio. Nós temos uma dívida de gratidão com o professor Carlos Mantovani, um raio de luz que iluminou as consciências dos Bota Amarela no velho Paiol Grande até praticamente a década de 40, quando daí ele se aposentou. E mesmo assim, nas horas vagas, ele exercitava a matemática em casa. Um homem que, muito mais que uma rua ou uma escola, ao meu ver, mereceria uma praça pública. Erechim também é referência em educação. Além das universidades particulares, a cidade também conta com um campus da Universidade Federal Fronteira Sul. Se for unida, toda a rede de ensino hoje atende mais de 20 mil estudantes. Uma das mais jovens conquistas na educação foi a vinda do primeiro curso de medicina, que desde março deste ano já está em andamento. Além de formar novos médicos, a iniciativa também deve reforçar e melhorar os atendimentos públicos da cidade. O Hospital Santa Terezinha, hoje de média e alta complexidade e que atende pacientes de outras 40 cidades diariamente, é um dos maiores beneficiados com a chegada do curso. Então hoje nós conseguimos chegar a esse curso de medicina,
Nós não podemos deixar de olhar para trás e olhar toda essa história que construiu todas essas possibilidades para que esse curso de medicina pudesse ser, nesse momento, autorizado. Hoje nós temos uma área da saúde aqui em Erechim que pode ser destacada como uma das melhores áreas de saúde das universidades gaúchas. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. Tem que falar do MEC, né? Com certeza. E está aí a professora Miriam, que trabalha com a fisioterapia, e tanto que o nosso URICEP, que eu digo que, não, Paulo, que foi talvez uma das maiores obras que a URI construiu até hoje dentro de Erechim, a gente às vezes, tanto que a comissão de recredenciamento agora está encantada com o URICEP, lá está a área da saúde praticamente na sua essência, fazendo extensão, e que a URI atendeu como um todo mais de 54 mil pessoas, né? Sendo que dessas 54 mil, ali deve ter sido 60%, 70% nesse espaço físico. Esse complexo ali. Esse complexo. Então, assim, eu te responderia, a medicina realmente, como muitos já disseram, teve tantas frases nesses dias aí, né? É a cereja do bolo, é a conquista que diferencia. Ela é a grande conquista que fecha realmente um ciclo vitorioso. Quem nasce em Erechim é erechinense, mas para muitos é bota amarela mesmo, um apelido que começou durante uma partida de futebol. Bota amarela é o seguinte, bem no início da colonização, o Ipiranga foi fundado em 1924. A origem primitiva, ela não é, digamos assim, idílica. Quando o Ipiranga ia jogar em Passo Fundo, nós nos emancipamos de Passo Fundo. O passofundense, as torcidas, hostilizavam o Ipiranga quando o Ipiranga ia jogar com o 14, com o Passo Fundo. Eles diziam em termos chistosos, mais ou menos assim, está vindo o pessoal do mato, lá vem os bota amarela. Nós não tínhamos calçamento, nós tínhamos uma bota de couro cru, mal curtido, couro cru, aliado ao barro. Então eles nos provocavam. As torcidas provocavam o Ipiranga e a torcida daqui, tentando desclassificar o adversário. Está chegando o pessoal do mato, estão vindo os bota amarela. Nós revidamos. Só que o apelido não pegou lá, nós revidamos. Chamamos os passofundenses de mala branca, cirola comprida. Mas o apelido pegou para nós e não era idílico, não era edificante. Era, digamos, o bullying que se fazia na época. Mas nós, com sacrifício, com estoicismo, aceitamos o apelido. Aceitamos bota amarela, eles eram, digamos, tinham um pouco de ciúme, porque tínhamos nos emancipado de Passo Fundo. Passo Fundo perdeu toda essa área da região do Alto Uruguai. Então havia, a nível de torcida, essa hostilização, na verdade era isso. Quando Erechim, em 1948, obteve a licença para ter um aeroporto, os pioneiros colocaram na lapela do casaco, até os bota amarela tem avião. E o apelido ele foi murchando, o bullying foi murchando, foi caindo. Aos poucos este epíteto, este apelido pouco, digamos, amistoso, pouco festivo, ele foi se transformando, ele se metamorfoseou como sinônimo de luta, sinônimo de bravura, de trabalho, de esforço. Tanto é que depois, lá na década de 80, com o prefeito Eloy João Zanella, foi instituído o troféu Bota Amarela, que é uma honra para qualquer erechinense receber o troféu Bota Amarela. Então, o que houve, na verdade, é uma verdadeira transformação do sentido primitivo, que era sinônimo de bullying, de provocação das torcidas. Ao longo do tempo, ele vai se transformar em sinônimo de bravura, de desbravamento, de trabalho, de luta e de amor à terra dos bota amarela. E hoje é um orgulho dizermos que somos realmente bota amarela agora que estamos indo para os 100 anos.
Ah, quantas histórias neste centenário, histórias que se transformaram em música. Erechim, História e Canto. Essa é uma delas e que ficou famosa na voz do grupo Os Monarcas. A letra, feita em parceria com os cantores Leonardo e Judinho, conta um pouco da história da capital da amizade. Bom, teve um amigo de Erechim que nos pediu para nós fazer uma música em homenagem a Erechim. Pediu para mim fazer, mas eu, como minha capacidade de compositor é muito pequena, e eu, como tinha muita amizade com o meu amigo Leonardo, que Deus o tenha, então pedi para ele vir a Erechim para nós fazer uma música. Contei, falei para ele, daí ele pediu, disse, então pega a história de Erechim que eu vou desenvolver a música, escrever a letra, né? E aí eu mandei minha guria, a Sandra, ir na biblioteca e pesquisar o que a palavra Erechim, o que a data mais ou menos que nasceu Erechim. E Erechim, bota amarela, e então foi pesquisado. E o Leonardo escreveu a música e eu, juntamente com ele, é claro, colocamos a melodia. E gravamos hoje, para a felicidade nossa, é o hino da nossa cidade. E estamos aí com esperança que venha mais coisa. Bom, eu quero primeiramente dar o meu abraço ao povo de Erechim, parabenizar Erechim pelos seus 100 anos. Agora em abril vai fazer 50 anos que eu estou em Erechim. Cheguei eu, uma gaitinha branca e a vontade de trabalhar. Muita força de vontade de vencer na vida. E fui acolhido pelo povo de Erechim com aquela hospitalidade, como é de praxe do povo de Erechim. Então, peguei um programa na Rádio Erechim, fiz um programa 19 anos, mas quando fazia 1 ano e meio que eu estava em Erechim, eu trouxe meu mano, Chiquito, que daí formamos a dupla, Gildinho e Chiquito, que graças a Deus deu muito certo. Estudamos músicas na Escola de Belas Artes e começamos a tocar os pequenos bailes no interior de Erechim. Depois um empresário nos abordou, fomos começar a tocar na fronteira do estado e hoje, graças a Deus, os Monarcas tocam pelo Brasil, no Brasil inteiro, por aí, pelos pagos do Rio Grande do Brasil e também, de vez em quando, viajamos para outros países. Então, nós devemos tudo isso à nossa querida Erechim. E nós somos muito gratos. Eu estou falando em nome de cada um dos componentes dos Monarcas. Então, é muito gratificante para nós fazer uma homenagem quando Erechim está completando os seus 100 anos. Deus queira que daqui mais 50 anos, né? Nós se encontramos, né? Então, eu quero deixar o meu abraço a Erechim, muitas felicidades em nome de toda a equipe dos Monarcas. E que Deus proteja todos os administradores de Erechim. Que todos tenham a sorte de cada vez trabalhar em prol da cultura de Erechim e da evolução da nossa querida cidade de Erechim. Nosso abraço forte em nome dos Monarcas. E daí agora nós vamos cantar uma música em homenagem a vocês. Desbravando novos mundos, os birifas implantaram um novo jeito de viver. Paiol Grande foi um marco de esperança, de fartura, de progresso, de prazer. Não importa se o campo era pequeno,
A grandeza do sentir calou mais fundo, e o amor pelo trabalho fez estrada. Boa Vista, rumo certo, novo mundo. Quem passar pelo Planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim. Vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. É, a herança dos colonizadores que ensinaram a palavra trabalho continua gerando frutos. Os sonhos se tornaram realidade. Hoje, Erechim chega aos 100 anos olhando para o futuro, mas sem esquecer da história, de um passado grandioso e cheio de orgulho para quem vive aqui. Simbolismo colorido pelo chão. No passado, lenços brancos e vermelhos degladiaram ideais de liberdade. Hoje a chama desse amor está presente em nosso lema, paz e prosperidade. Quem passar pelo Planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim. Vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. E a vontade de voltar pro Erechim. E a vontade de voltar pro Erechim.